Você não botou o celular pra carregar? Não, vou botar, pastor. Vou botar. Eu vou esperar. Ao Senhor iremos de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e motivo de louvor, a cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda
Olá, povo de Deus, a paz do Senhor para todos. Mais uma vez estamos aqui num domingo pela manhã, na nossa escola bíblica dominical, agora online. Nesses dias de quarentena, espero que você esteja bem aí no recesso do seu lar, espero que você esteja realmente cumprindo essa quarentena, para que você não seja contaminado e também para que não contamine também outras pessoas. É um prazer poder estar aqui, poder falar a vocês nesta manhã. É com muita alegria mesmo. Gostaríamos de estarmos juntos no templo, no nosso culto normal, mas devido a essa quarentena nós não podemos estarmos no templo. Mas você também não vai ficar sem uma palavra, sem um estudo da palavra, e nós estamos então aqui nesta manhã. E eu quero meditar com vocês nesta manhã na palavra de Deus, o texto bíblico, livro do Gênesis, capítulo de número 7, Gênesis capítulo 7, nós vamos ler apenas 2 versículos, versículo de número 11 e o versículo de número 12, que nos diz assim a palavra do Senhor. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Queremos meditar nesse texto. Esse texto, eu creio que é bastante conhecido mesmo, é um texto que fala do dilúvio, e eu creio que todos vocês conhecem esse texto. É normal a maioria dos crentes conhecer esse texto, e eu quero meditar nele nesta manhã. Nesse texto, não é a primeira vez que aparece a palavra janela. A palavra janela vai aparecer pela primeira vez no capítulo 6, no verso 16, quando o Senhor ordena a Noé para construir a arca e que na arca ele fizesse uma janela. Então essa ideia de janela, essa arquitetura de janela, quem planejou isso foi Deus. E ele aconselhou a Noé que naquele projeto ele não esquecesse de colocar aquela janela ali na arca, para que Noé pudesse, através daquela janela, não só olhar a paisagem externa, mas que ele também pudesse, como ele fez, quando ele soltou aquele povo, soltou a pomba, para ver se as águas do dilúvio haviam minguado, ou se a terra estava seca. E aqui nesse texto, no Gênesis 7, no verso 11, é a primeira vez que as janelas abrem, biblicamente, em que elas parecem abertas, e que alguma coisa acontece depois que o Senhor abriu essas janelas. E o texto ele está no plural, o texto diz que o Senhor abriu as janelas dos céus. Então significa que pelo menos há mais de uma janela, porque o texto ele está pluralizado. E nesse primeiro momento que essas janelas elas se abrem, o texto diz que essas janelas dos céus elas abriram e houve então chuva sobre a terra por 40 dias e por 40 noites. É interessante que se você for comprar um apartamento, o preço desse apartamento ele depende muito da paisagem, da visão que você tem. Se você abrir as janelas direto para o mar, esse apartamento terá um preço. Se as janelas abertas para um lugar de mata, esse apartamento terá outro preço. Se esse apartamento não tem janela, um apartamento de fundos, ele tem outro preço, ele é completamente muito mais barato do que os outros. Então lembre-se, quando você abre a janela do seu apartamento ou da sua casa, o valor do seu apartamento ou da sua casa vai depender da paisagem que você estará vendo. Então essa ideia de janela, ela começa com Deus.
E aqui no texto nós vimos que então Deus abriu as janelas do céu. E aí eu perguntaria a você nesta manhã, os céus ele tem janela, como diz a Bíblia. E quando Deus abre as janelas do céu, que tipo de paisagem ele vê? O que Deus olha, o que Deus contempla quando ele abre as janelas do céu? Observamos que o texto ele diz que essas janelas, elas abriram. E elas abriram e veio um dilúvio sobre a terra. Significa que a primeira vez que Deus abriu essas janelas, ele mandou um dilúvio. Foi uma catástrofe terrível. O mundo antediluviano, o mundo da geração de Noé, todos aqueles incrédulos que não creram na mensagem pregada por Noé, nós cremos que Noé, ele deve ter pregado sim, porque a Bíblia diz, Noé, o pregoeiro da justiça, significa que ele pregou, que ele falou, mas aquela geração não acreditou. E nessa primeira vez, então, Deus mandou esse dilúvio, matando toda essa geração de Noé, contemporânea de Noé, salvando apenas 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Então, a primeira vez que as janelas dos céus, elas abriram, veio um dilúvio terrível e foi uma catástrofe terrível. Toda aquela geração pereceu. Os animais que não estavam na arca pereceram. Todas as pessoas que não estavam na arca, elas pereceram. Então, nós entendemos biblicamente que Deus abre as janelas do céu em 2 circunstâncias. E a primeira circunstância que eu quero abordar nesta manhã, quando ele abre as janelas do céu, é quando ele abriu para trazer juízo. Então significa que quando Deus abriu as janelas pela primeira vez, ele abriu para trazer juízo sobre a terra. Há 2 circunstâncias que ele abre então as janelas do céu. E ele abrindo as janelas do céu pela essa primeira vez, veio esse juízo terrível sobre a terra. Nós não sabemos o número de pessoas que pereceram, mas deve ter sido um número muito grande de pessoas que pereceram exatamente pela incredulidade. Não acreditaram, não creram naquilo que Noé havia falado. E Noé deve ter dito a eles que choveria, que haveria um dilúvio de água, que a coisa ficaria terrível, que a única maneira de escapar seria entrar na arca, ficar na arca para escapar daquele dilúvio. Mas um número grande de pessoas não acreditaram na mensagem pregada por Noé e eles então pereceram. Mas vamos correr um pouco mais no texto. Nesta primeira vez que essas janelas se abriram, ela abriu com juízo e veio esse dilúvio. Observamos, e eu disse ainda há pouco, que Deus abre as janelas do céu em 2 circunstâncias, e a primeira circunstância é exatamente essa, ao trazer juízo sobre a terra. Nesta manhã, eu não sei como está o teu coração, eu não sei o que você precisa, eu não sei da sua necessidade, e graças a Deus que eu não sei, porque senão eu tentaria querer ajudar, querer fazer alguma coisa, e nós entendemos que há coisas que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Quando Deus abre as janelas dos céus, não significa que é algo para entrar, mas é algo para sair. Para adentrar no céu, Deus abre a porta, assim como ele fez com João lá em Pátio, no capítulo 4 de Apocalipse, diz que o Senhor abriu a porta do céu e chamou João para vir e adentrar no céu. Então, para adentrar no céu, Deus abre a porta, que é o lógico, é o correto. Quando alguém vai na tua casa, você não abre a janela para entrar pela janela, Você abre a porta. Então, significa que quando Deus abre a janela, ele vai derramar alguma coisa vai sair lá do céu e vai ser
derramada. Então nós observamos aí que essa janela se abre e Deus então permite por 40 dias e por 40 noites que caia a chuva. Primeira vez que elas abriram por 40 dias e 40 noites. Depois elas fecharam. E a Bíblia nos diz que Deus prometeu a Noé de nunca mais fazer isso. Nunca mais mandar uma quantidade tão grande de chuva que destruiria a população mundial. Deus fez exatamente uma aliança com Noé. Disse: Noé, quando houver chuva sobre a terra, para vocês saberem que eu não vou destruir a humanidade nunca mais com uma chuva, eu vou trazer o meu arco. Aquilo que algumas pessoas chamam de arco-íris, na verdade essa palavra íris ela foi acrescentada, é uma deusa babilônica, mas a Bíblia chama apenas de arco do Senhor. E ele é composto apenas de luz e de água. É como um plisma. A luz ao bater na água, ela reflete 7 cores. E foi isso que o Senhor fez. Olha, isso é sinal da minha aliança. Quando vir a chuva, para vocês saberem que eu não vou destruir a humanidade, eu vou trazer o meu arco sobre as nuvens. Este então é o sinal. Quando nós vemos a chuva e vemos após a chuva aquele arco do Senhor, o Senhor está lembrando que ele tem uma aliança que ele fez com Noé, mas essa aliança é uma aliança que ela vale para todas as épocas do mundo, aonde houver pessoas crédulas, pessoas que creem, pessoas que confiam, que acreditam no Senhor, esta aliança ela estará valendo. E nós cremos que esta aliança ela vale para nós hoje. Nós não estamos esperando Deus destruir o mundo com água, mas nós estamos esperando que o Senhor mande o seu Filho vir arrebatar a sua igreja e levar a sua igreja para uma vida eterna com eles. Nós não estamos aguardando esse mundo ser destruído com água, não. Pedro diz que ele será destruído, ou seja, as obras que os homens fez, que estão em cima dessa terra, essas obras serão totalmente destruídas. Haverá um novo céu, haverá nova terra. Então, essa primeira vez, como eu disse a vocês, o Senhor trouxe um dilúvio. E essas janelas ficaram abertas por 40 dias e por 40 noites. E foi um juízo terrível sobre a população mundial e a geração de Noé, a incrédula, ela pereceu. Então, a primeira vez que Deus abriu as janelas dos céus, ele abriu exatamente para trazer justiça. E o texto diz que as fontes do grande abismo, elas abriram. As janelas foram abertas e fez-se jorrar água de tal maneira que toda a humanidade daquela época, ela pereceu nesse dilúvio terrível. Continuando, nós podemos lembrar que janelas é muito importante biblicamente. Você pode ver isso claramente em Daniel, no capítulo 6, quando Daniel propôs a orar ao Senhor, mesmo ele estando lá em Babilônia, ele propôs no seu coração de orar a Deus, e ele orava exatamente diante dessa promessa de Deus abrir as janelas, de Deus ouvir a oração, e o texto diz que ele abria as janelas do seu quarto em direção à cidade de Jerusalém. Significa que Daniel, ele sabia que aquela resposta que ele precisava de Deus estava relacionada em ele abrir aquela janela e ele aguardar que aquela oração ela fosse em direção a Jerusalém e que o Senhor lá no céu havia uma promessa dele ouvir a oração que era feita em Jerusalém, ou seja, quando Salomão inaugurou o templo e que ele fez aquela oração, o Senhor disse: ora, Salomão, toda a oração que for feita aqui neste lugar, eu vou ouvir dos céus, eu vou atender toda a oração feita aqui neste lugar. E então, Daniel, ele orava com essa janela aberta em direção à Babilônia. Mas eu quero te lembrar mais um texto bíblico que fala da bênção do dízimo.
A bênção do dízimo, ela também está relacionada com janelas abertas. O texto diz, né, se eu não abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, de tal maneira que vai abastecer a vocês por completo, era uma promessa do Senhor e ele relaciona essa promessa exatamente com a questão do dízimo. Então nós sabemos que aquele crente que é ofertante, que é dizimista na obra do Senhor, a bênção desse dízimo, dessa oferta, ela está relacionada exatamente isso, colocar o Senhor em prova. Aliás, é a única condição na Bíblia em que Deus permite que ele pode ser provado, né? É a única condição que ele pode exatamente ser provado. É você fazer prova do Senhor. E ele condicionou essa bênção do dízimo às janelas abertas. Então significa que janelas abertas é a disposição de Deus de querer abençoar o seu povo, de querer abençoar aquele que crê, de abençoar aquele que acredita, aquele que confia no Senhor. Então o Senhor relacionou exatamente a bênção do dízimo à janela aberta. As janelas abertas significa a disposição do Senhor em abençoar o seu povo. Quem é que não quer uma janela aberta, principalmente do céu? Quem é que não quer uma janela aberta, principalmente a janela do céu? Quem é que não quer uma porta aberta, principalmente a porta do céu? Então Deus, ele relacionou a bênção do dízimo exatamente a essa condição das janelas do céu, ela está em aberta. Né? Então, janelas abertas significa aprovação de Deus naquilo que ele vai realizar. E nesse primeiro ponto, eu estou abordando exatamente a situação do juízo, quando Deus abre para juízo. E eu estou falando aqui de que Deus condicionou várias bênçãos nessa questão da janela. Significa que janelas abertas dos céus é uma disposição do Senhor em querer abençoar o teu povo. Mas eu também me lembro aqui de quando a cidade de Samaria ela estava cercada e era uma situação difícil em Israel, muito difícil. Sabe que naquela situação tão difícil que Israel estava, Israel passou por problemas de fome terrível por várias épocas, e as pessoas comendo cabeça de jumento, as pessoas comendo esterco de pomba. Então uma situação, uma calamidade terrível em Israel, havia escassez terrível. Escassez terrível em Israel, escassez de víveres. Não havia comida, o povo estava morrendo de fome. Imaginando as pessoas comendo esterco de pomba, imaginando as pessoas comendo cabeça de jumento, como diz o texto bíblico, que coisa terrível. Mas eles não tinham exatamente o que comer e estavam comendo exatamente isso. E a Bíblia diz que Deus então levanta um homem de Deus, um homem por nome de Eliseu, e Eliseu chegou e ele disse para o povo, ele disse, olha, ainda há janelas nos céus. Deus vai abrir as janelas dos céus. Deus vai derramar uma bênção sobre vocês. Deus vai mandar víveres. Deus vai mandar comida. Deus vai mandar provisão. Deus ainda tem janelas nos céus. Mas a Bíblia diz que o capitão do exército, que era um homem presunçoso, era um homem incrédulo e um capitão muito abusado, porque ele chegou para Eliseu, ele disse, Eliseu, ainda que tenha janelas nos céus, ainda que tenha janelas nos céus, como ele disse, mas elas não serão abertas, Deus não vai abrir essas janelas. Ele falou isso para o nome de Deus, para Eliseu. Eliseu olhou para aquele capitão, ele disse, capitão, Deus vai abrir as janelas sim, as janelas estão lá. Esse capitão estava completamente errado. Irmãos e irmãs, a arquitetura do céu, quem fez foi o Senhor que construiu, a arquitetura é dele,
entender que Deus não mudou a arquitetura do céu. Deus não é como nós, que às vezes não gostamos da nossa casa e derrubamos uma parede, modificamos a situação, mas Deus não é assim. O céu permanece do mesmo jeito que ele foi construído, porque Deus é perfeito, um arquiteto e um engenheiro perfeito. O céu permanece do mesmo jeito, as janelas estão lá, e quando necessário for, o Senhor vai abrir as janelas. Não importa se nesta manhã você está numa escassez, não importa se nesta manhã você tem a necessidade, mas confie no Senhor, Ele vai abrir as janelas dos céus. Nós precisamos crer nisso nesta manhã. E aquele capitão, ele virou-se para Eliseu, ele disse: Eliseu, ainda que tenha janelas do céu, elas não serão abertas. Ele era incrédulo, ele não confiou. E Eliseu olhou para ele e disse: olha, capitão, para você saber que há janela nos céus e que Deus vai abrir, você vai ver a bênção, os seus olhos vão ver a bênção, os seus olhos vão ver a comida, mas você não vai comer dela. Imaginamos, igreja amada do Senhor, você vê a bênção e você não poder participar dela por causa da incredulidade. É o que está acontecendo muito nos nossos dias. As pessoas estão incrédulas. As pessoas não confiam mais no Senhor como deveria confiar. Algumas pessoas têm deixado Jesus por coisa boba. Tem pessoas trocando Jesus por coisa supérflua. Há pessoas deixando a igreja do Senhor, a comunhão, deixando de estar no templo, comungando com os irmãos, e estão fora da igreja do Senhor. Quantas pessoas estão assim, desigrejadas, pessoas incrédulas, que não acreditam mais, que não confiam mais no Senhor. Quanta gente desviada, e nós sabemos que o número hoje, ele é quase que o mesmo. Estamos caminhando aí para 55 milhões de crentes no Brasil, mas nós temos o mesmo número também de desigrejados, de pessoas que não congregam, de pessoas que não têm comunhão, de pessoas que estão como este capitão lá em Samaria, incrédulo, não acreditando que há janelas dos céus e que Deus ainda pode abri-la. Mas Eliseu, homem de Deus, ele olhou para aquele capitão e disse: bem, capitão, você não acredita, você é incrédulo, né? Muito bem, você vai ver a bênção. Deus vai abrir as janelas, mas você não vai comer dessa bênção. E a Bíblia diz que o Senhor abriu as janelas dos céus. Através daquele exército que havia cercado Samaria para destruir o povo de Deus. Aquele exército, ele havia levado bastante comida. Ele tinha comida ali para o cerco, ali, a cidade de Samaria por muitos anos. E naquela época não é como hoje, você tinha que levar a comida viva. Então o boi tinha que ir vivo, todos os vivos tinham que ir vivo, era abatido lá, não tinha geladeira, não tinha como guardar essa comida. E a Bíblia diz que esse exército que havia cercado a cidade de Samaria havia levado muita coisa. Mas o Senhor proveu um ruído terrível, que aquele exército partiu em retirada, praticamente um lutando contra o outro, e eles ficaram, na verdade, praticamente mortos, e alguns conseguiram ainda fugir desesperados, porque o Senhor trouxe um terror terrível sobre aquele exército. E a Bíblia diz que todos os víveres, tudo aquilo que eles haviam levado para a ração deles durante aquele período que estivessem cercando Samaria, ficou ali. E o povo de Deus, quando soube que havia comida em abundância, havia a notícia, chegou ali 2 leprosos, disse: olha, tem comida à beça, tem muita coisa lá sobrando. E o povo de Deus saiu desesperado, porque todo mundo estava com fome. E o capitão desesperado, e ele olhou, e ele viu a bênção, ele viu comida em abundância. Mas ele ficou na frente do povo, e a Bíblia diz que o povo passou por cima dele, literalmente
lado. Ele viu a bênção, mas ele não participou da bênção por causa da sua incredulidade. Ele viu a bênção. Ele disse, ainda que as janelas dos céus, Deus não pode abrir. Mas eu digo para você nesta manhã, que as janelas estão lá, e havendo a necessidade, o Senhor vai abri-la. Ele vai abrir as janelas para você. E eu te disse que Deus abre as janelas dos céus em duas situações. E a primeira situação é esta, de juízo. Mas a segunda situação, que ele abre a janela do céu, ele abre para trazer abundância, para trazer bênção. Então ele abre para juízo, para trazer juízo, porque Deus é justo, mas ele também abre para trazer a bênção. Ele também abre para derramar a bênção sobre o seu povo. Ele também abre as janelas dos céus para trazer a bênção, para derramar a bênção sobre aqueles que confiam, aqueles que acreditam no Senhor. Continuando nesse tema, deixa eu te dizer alguma coisa. A arquitetura do céu, como eu te disse a você, ela não mudou, ela permanece a mesma. Significa que ao adentrar no céu, você poderá ir na sala do trono, aonde o Senhor está assentado, aonde está ali toda a sua corte. Você pode ir na sala do tesouro, você pode ir na sala do banquete, enfim, você pode ir em todos os compartimentos do céu, como a Bíblia diz. Deus não mudou a arquitetura dele, não, porque o céu é um lugar perfeito. Perfeito é aquilo que não tem defeito. O céu é apenas incompleto. Ele só será completo quando a igreja de Cristo chegar lá. Aí ele estará completo. Perfeito ele é, porque quem o fez é perfeito. Mas observamos, se Deus abre a janela do céu para trazer juízo, e se ele abre a janela do céu para trazer bênção, nós vamos ver Deus em duas condições. A primeira dele como justiça, mas também a segunda como dispenseiro, como despenseiro. O que é um despenseiro? Despenseiro é aquele que cuida da dispensa. Nós entendemos que no céu ele tem todas as coisas. Algumas coisas não há no céu. Por exemplo, no céu não há dor, no céu não há sofrimento, no céu não há lágrima, no céu não há tristeza, no céu não há morte, no céu não há pecado. Há uma infinidade de coisas que não tem no céu. Mas também há uma infinidade de coisas que tem no céu. E quando olhamos Deus nesse lado despenseiro, humanamente falando, é aquele que cuida da dispensa. Mas uma coisa interessante biblicamente é que nós vemos que o despenseiro, ele não providencia os alimentos. Quem providencia os alimentos é o Senhor da família, é o cabeça da família, é ele que providencia os alimentos. Mas o despenseiro, o mordomo, aquele que cuida das coisas, o maioral da casa, ele é que distribui o alimento àquela família que ele administra, sabendo que cada família, o que cada pessoa daquela família, ela come e o que ela precisa, qual o alimento que ela precisa alimentar. Se uma pessoa ficar, por exemplo, sem ferro, ela fica fraca, ela fica anêmica e ela vai morrer. Nós precisamos que a comida tenha todas as proteínas necessárias para que nenhuma área da nossa vida física, do nosso corpo, venha faltar alguma vitamina. Olhando para Deus como o grande despenseiro do universo, entendemos que na sua despensa ela tem de tudo. Lá tem de tudo. E o Senhor, como um bom despenseiro, como a Bíblia diz, Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que tem na sua despensa humana aqui na terra. Ele sabe o que você tem no seu bolso. Ele sabe da sua necessidade emocional, sua necessidade física, sua necessidade espiritual. Deus, como um bom despenseiro, Ele sabe o
você nesta manhã, não importa como bom dispenseiro, eu quero dizer a você que o Senhor, Ele tem lá na sua despensa tudo aquilo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos, o Senhor tem lá na sua despensa. Mas eu ainda queria abordar algumas coisas a você nesses poucos minutos que ainda nos restam. Sabendo que o céu, como eu disse a você, é um lugar perfeito, construído pelo Senhor, uma arquitetura idealizada por Ele. Então Ele já colocou essas janelas dos céus, já pensando exatamente no seu povo. Eu creio que o Senhor, Ele olha pelaquela janela e Ele vê toda a população mundial. Ele tem condição de ver isso. Você não está perdido nesse universo aí de quase 8 bilhões de seres humanos, não. Deus sabe quem é você, conhece você pelo seu nome. Deus conhece você pelo seu nome, Ele sabe quem é você. Então, nesta manhã, não fique como aquele capitão incrédulo, aquele capitão abusado. Não fique como ele, pensando que, ainda que há janela no céu, Deus não tem poder para abrir. Não! As janelas estão lá e elas podem ser abertas a qualquer momento. Depende da necessidade do povo de Deus. Deus não vai ver o seu povo com necessidade e a sua despensa lá está altamente abastecida, porque Ele sabe do que nós temos necessidade. Ele não vai deixar você desse jeito. Eu quero animar a você nesta manhã. Não fique desesperado, não fique desesperada, não fique preocupado, não fique preocupada, não. Nesta manhã, eu quero que você seja como Eliseu. Confie no Senhor, confie no Senhor. Ele vai abrir as janelas, Ele vai abrir, Ele vai derramar uma bênção tal em que a sua vida vai ser edificada. Confie no Senhor. Este problema tem fim, há uma solução. Essa tristeza tem fim, este sofrimento tem fim, tempo de escassez tem fim. O Senhor vai abrir a janela dos céus e Ele vai derramar a bênção tal sobre a tua vida. Não seja como aquele capitão incrédulo. Ele não confiou. Ele viu o milagre. A palavra de Deus cumpriu. Ele viu o milagre, imaginando ele vendo aquele milagre e também ele lembrando da palavra que Eliseu havia dito. Olha, você vai ver o milagre, mas você não vai participar dele. Há muita gente assim, não confia no Senhor. Vai até ver o milagre, mas na vida dos outros, não na vida dele. Vai ver muitas pessoas dizendo assim: Deus fez na vida do fulano, Ele fez na vida do ciclano, mas Ele não fez na minha vida. Por quê? Por causa da incredulidade. Mas eu quero animar a você, não seja como aquele capitão, creia, ainda que você não esteja vendo nada. Você não precisa ver. Nós não somos aqueles que caminhamos por vista, não. Nós caminhamos por fé. Não estamos vendo nada e continuamos confiando. Não estamos vendo o céu, mas nós acreditamos que ele existe. Não estamos vendo as janelas, mas acreditamos que elas existem. E acreditamos que o Senhor vai abrir as janelas. Ele vai abrir as janelas para você nesta manhã. Ainda eu quero falar. Na primeira vez que as janelas abriu, como eu disse a você, foi uma tragédia. E Deus só abre a janela do céu em duas circunstâncias. A primeira dela é juízo, como justiça, porque é um Deus justo. Aquela geração, no capítulo 6 do livro do Gênesis, diz que continuava corrupta, continuava pecadora, continuava obstinada no pecado. E por isso, então, o Senhor trouxe o dilúvio sobre aquela geração. Nós não precisamos esperar uma desgraça terrível para crer, para confiar que o Senhor, Ele vai trazer. Não precisamos disso. Nós cremos no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Senhor, Ele cuida. A Bíblia diz que o choro pode durar uma
noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia diz que o justo é atingido pela aflição. Nós não estamos isentos das aflições, não. A Bíblia diz que o justo é atingido pela aflição, mas a Bíblia também diz que o Senhor cuida de todos nós. Todos nós. Então não importa o que estamos passando, não importa se essa calamidade aí no mundo todo, as pessoas estão todas preocupadas, muitas estão achando até que vão morrer por causa dessa peste que está devastando aí o mundo, até os Estados Unidos, a maior potência desse mundo, aonde tudo está lá, país de primeiro mundo, e pessoas estão morrendo assustadoramente. E graças a Deus que aqui no Brasil o índice de morte ele é bem baixo, graças a Deus que ainda é bem baixo. Significa que essa nação ainda está clamando ao Senhor, ainda confia no Senhor, e nós sabemos que o Senhor, Ele vai mudar esse quadro. Daqui a pouco estaremos todos juntos, reunidos lá no templo, cultuando o Senhor, adorando o Senhor, dando glória ao Senhor, e sabendo que passou, e o Senhor cuidou de cada um de nós. Todos nós estaremos juntos, glorificando o Senhor, agradecendo a Ele que cuidou de cada um de nós. Ele é o bom dispenseiro. Ele é aquele que cuida bem da dispensa. Ele é aquele que sabe o que eu e o que você precisa, que eu e você necessitamos. Então fique tranquilo, fica tranquila, que o Senhor continuará cuidando de cada um. Segundo motivo pelo qual Deus abre a janela do céu em tempo de escassez, em época difícil. Escassez em época difícil. Talvez nós estejamos passando um momento assim, uma época difícil. Talvez um momento de escassez, aonde muitos estão nas suas casas, nesta quarentena, mas às vezes ele não tem tudo o que ele precisa para estar em casa. Mas nós sabemos que o pior está para acontecer quando tudo isso vai passar, porque isso vai passar. E aí então nós teremos as doenças emocionais. Quantas pessoas hoje estão com o emocional baixíssimo, e por esse emocional estar baixíssimo e estar doente, essas pessoas não produzem anticorpos necessários para resistir a muitas enfermidades. A imunidade dessas pessoas estão baixas, sabe por quê? Porque estão diante de uma televisão, vendo só desgraça. Há canais de televisão que só transmite essa questão do coronavírus, não fala outra coisa. Quero te aconselhar a você nesta manhã, não fique diante da televisão, vendo só essa desgraça, vai ver outra coisa, um outro tipo de notícia, que vai trabalhar no seu emocional, vai levantar a sua imunidade. Quantas pessoas estão com a imunidade baixa? E elas estão exatamente propícias a ter doença. Quando tudo isso passar, que isso vai passar, haverá doenças mais sérias, as doenças emocionais. Pessoas realmente aí estarão doentes, doentes espirituais. Então eu quero dizer a você que é nesse momento, é agora, é que há um momento de escassez, um momento de tribulação, de sofrimento. É o momento que Deus vai cuidar de nós, Deus vai cuidar da sua igreja. Quando isso passar, aqueles que creem, aqueles que confiam, não passarão por essas doenças emocionais, com as suas imunidades baixas. Sabe por quê? Porque Deus é o bom dispenseiro, Ele sabe que Ele tem a solução, e Ele fará, Ele vai abrir as janelas dos céus, Ele vai derramar uma bênção sobre o seu povo, Ele vai cuidar de mim, Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da minha família, da sua família, Ele vai cuidar da sua igreja. Esse é o Deus que cuida. Isso vai passar, você não vai ficar doente emocionalmente, não, você não vai ficar. Você vai levantar da prostração, você vai ficar de pé, o Senhor vai te colocar de pé, Ele vai dizer para você que Ele vai
abrir a janela dos céus e Ele vai derramar o que você precisa. Não virá juízo, haverá a bênção. É momento de escassez, é momento de sofrimento, é momento de tribulação, é o momento que o mundo está perdido, as pessoas correm de um lado para o outro. Tudo que você ouve as pessoas falando é exatamente quanto esse problema desse coronavírus. E eu quero falar outra coisa a você. Como estão as coisas para você nesta manhã? Como estão as coisas para você nesta manhã? Qual a sua necessidade? O que você está precisando nesta manhã? Eu tenho certeza que aí no seu lar, você pode falar com o Senhor. Lembre-se, Deus é um Deus universal, mas Ele também é um Deus pessoal. Ele é um Deus universal, mas Ele também é um Deus pessoal. Assim como Ele está assentado lá na sala do seu trono, Ele também habita com o contrito de coração. Aonde houver uma pessoa crédula, aonde houver uma pessoa que confia no Senhor, uma pessoa que acredita no Senhor, Ele está presente. Ele é um Deus universal, mas Ele também é um Deus pessoal. Outra coisa, Deus é imutável. Significa que Ele não muda. Ele não muda. E graças a Deus, que Deus não é como nós, que somos mutáveis, que mudamos. Um dia estamos por uma coisa, outro dia estamos por outra. Não. O nosso Deus, Ele continua imutável. Ele não muda. Meu irmão, minha irmã, se Ele abriu a janela do céu para o seu povo, que estava lá terrível, não tinha o que comer, mesmo uma pessoa não acreditando, Deus não levou em consideração aquele incrédulo, não, porque Deus sabia que havia ali um homem de Deus que acreditava, que sabia que ele podia abrir as janelas dos céus. A Bíblia diz: crê nos seus profetas, acredite nos profetas do Senhor, nos profetas do Senhor, não essa turma que anda por aí dizendo que é profeta, não. É nos profetas do Senhor, aquele que tem realmente a palavra do Senhor, aquele que fala em nome do Senhor, aqueles que podem dizer: assim diz o Senhor. Não é assim diz o fulano, o ciclano, não é assim diz o pastor fulano, o apóstolo fulano, não. Assim diz o Senhor dos exércitos. Confie nos profetas, confie nos homens de Deus, nas senhoras de Deus, pessoas que têm compromisso com Deus, com a sua palavra. Creia, Deus vai abrir as janelas, a escassez vai passar, o tempo da bonança vai chegar. Continuando, e já estamos fechando essa mensagem. É claro que eu estou cortando muito ela, porque não há como, nesse curto espaço, nós podemos falar tudo. Mas deixa eu te falar mais umas coisas rápidas aqui. Eu disse para você não ser como aquele capitão abusado e incrédulo. Não. Seja como Eliseu. Acredite em tudo que Deus lhe falar. Acredite em tudo que Deus lhe falar. Outra coisa, Deus é o mesmo. Como eu disse a você, Ele é imutável, Ele não muda. É interessante que o despenseiro, o mordomo-mor da casa, como eu disse a você, ele não providencia, ele não vai lá comprar, mas ele administra aquilo que o seu Senhor coloca ali para ele administrar. É ele que administra. Nas épocas bíblicas, nós vamos ver muitas passagens de mordomos, de dispenseiros fiéis, mas também dispenseiros que não valiam nada. Reis que tinham dispenseiros, que os dispenseiros enriqueceram exatamente às custas do rei, porque o rei não sabia administrar, não sabia o que possuía, e eles sabiam e roubavam esses reis. Eles eram dispenseiros desonestos, eles pensavam muito em si mesmo. Muitos deles ficaram crentes, ficaram ricos,
E a muitos deles o Senhor mesmo diz que destituiria eles daquela função, porque eles eram desonestos. Mas eu quero dizer a você nesta manhã, Deus, como bom dispenseiro da graça, como bom dispenseiro de tudo que Ele tem lá no céu, Ele é honesto, Ele é correto, Ele é sincero, Ele é justo. Mesmo quando nós não somos justos como o Senhor, Ele sempre nos dá uma oportunidade de reconsiderar isso, de voltar. É tempo, irmãos e irmãs, os desigrejados, é tempo de voltar. É tempo de saber que o Senhor vai abrir a janela do céu. É tempo de confiar no Senhor, de acreditar no Senhor. A qualquer momento as trombetas soará. A qualquer momento a igreja do Senhor vai subir. A qualquer momento a igreja do Senhor vai deixar esse planeta e vai subir vitoriosa para a glória do Senhor. Mas muitos não creem nisso. Muitos não creem nisso. Pesquisa recente nos informaram que a maioria dos crentes não acredita no retorno de Cristo. Mas olha, promessas do Senhor estão se cumprindo. Tempos de dores. Ainda não é o parto, mas é o princípio, é o início das dores. O texto bíblico diz que haverá fome, haverá pestes, haverá terremotos em todos os lugares. O que mais falta cumprir? Temos fome por todo o planeta. O que se fabrica de armas para guerras por dia alimentaria o continente africano por um ano. Gasta-se mais em arsenais para manter arsenais atômicos do que para resolver o problema da fome do mundo. O que se gasta de arma por dia se alimentaria todo o continente africano, os seus 56 países, por um ano. O homem não está pensando nisso. O homem está pensando no poder de continuar fabricando arsenais. Todos esses arsenais vão ficar aí. A igreja vai subir e tudo que o homem criou, tudo que o homem idealizou, tudo que ele construiu, ficará aí. E finalizando, Deus, o bom dispenseiro, Ele não é somente aquele que administra essa dispensa, mas Ele também é o que providencia. Ele é diferente do dispenseiro humano. Ele providencia e Ele administra. Ele distribui. Quero animar você nesta manhã, dizer para você que Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita nesta manhã. Basta apenas você fazer como aquela viúva. Quando Eliseu perguntou a ela, o que você tem na sua casa? Ela disse, a tua serva tem apenas uma botija, nela tem um pouco de azeite. Apenas isso. Basta que nessa manhã você diga para o Senhor o que é que você tem e o que é que você não tem. Talvez diga, não, pastor, não preciso dizer que Deus sabe. Não, aquela senhora, ela disse o que ela tinha. E nessa manhã, você tem que dizer para o Senhor o que é que você tem. Porque o que você não tem, Ele sabe o que você não tem. As janelas dos céus, elas vão abrir para você. Não somente hoje, mas enquanto você viver e confiar no Senhor. Enquanto você viver e confiar no Senhor, as janelas dos céus, ela estará aberta para você. Deixe Deus controlar seus negócios. Deixe Deus ser dono dos seus negócios. Deixe Deus ser dono da sua vida. Traga Deus para os seus negócios. Traga Deus para a sua vida. Ele será o bom dispenseiro da sua vida. E Ele abrirá as janelas do céu para você no momento de escassez. Que Deus nessa manhã vos abençoe. Que Deus nessa manhã vos abençoe. Que nesta manhã nós possamos ficar com esta palavra. E a cada membro da Igreja do Nazareno de Anchieta,
o nosso abraço, o nosso carinho e a paz do Senhor.